Shalom. It's a blessing to be back here in Campo Grande. É uma benção estar de volta em Campo Grande. I was here, I think it was 2 years ago. Eu estive aqui, eu acho que foi 2 anos atrás. So you have a new church Então building, vocês estão num prédio novo. and there may be people who were here last time who are here tonight. Talvez temos pessoas que estiveram da última vez que estão de novo aqui. Some of you may be new people to the church, Alguns talvez sejam novos na igreja. and you haven't heard me speak before. E você nunca me ouviu falar antes. And one of the songs we just sang was Shalom, Shalom, You- Yerushalayim. E um dos cantos que a gente acabou de cantar foi Shalom, Shalom, Jerusalém. May peace be in you. Que a paz esteja em você. But very sadly, in the current situation, Mas infelizmente, na situação atual do mundo, true peace is very far away from Israel and from Jerusalem. a verdadeira paz está muito longe de Israel e de Jerusalém. Even as we're sitting here tonight, Até mesmo hoje à noite, enquanto nós estamos aqui sentados, Israel is on the verge of a serious war. Israel está à beira de uma guerra muito séria. And there's really only one group of people who can help Israel, E na verdade só tem um grupo de pessoas que pode ajudar Israel. and that's the praying church. E é a igreja que ora. Number one, you need to pray, Em primeiro lugar, você precisa orar. and I know that you do, E eu sei que vocês oram. but you can never pray too much. Mas nunca oramos demais. And number two, it's good to pray by the Spirit, E número 2, é bom nós orarmos dirigidos pelo Espírito Santo. but it's also good to pray with understanding. Mas também é bom orar com entendimento. And I do believe that there is some good understanding about Israel in this congregation. E eu entendo que nessa igreja existe um bom nível de entendimento sobre Israel. Because I've spoken many times with Pastor Gino, Porque eu já conversei várias vezes com o pastor Dinho. and he's not the usual kind of pastor. E ele não é aquele tipo de pastor comum. And just the fact that we are singing in Hebrew here in Brazil, E apenas o fato de hoje à noite nós estarmos cantando em hebraico no Brasil it's not normal. não é normal. It should be normal. Deveria ser normal. But in most churches, it doesn't happen. Mas na maioria das igrejas não acontece. And so what I want to do for the next tonight and the next 3 nights, Então o que eu quero fazer hoje à noite, nas próximas 3 noites, and I believe God has sent me here at this very specific time, e eu creio que Deus me enviou aqui nesse tempo específico, it's a strategic time for Israel and it's a strategic time for Brazil. é um tempo estratégico para Israel e é também um tempo estratégico para o Brasil. And I'm not here by chance and you're not here by chance. E eu não estou aqui por acaso e você também não está aqui por acaso. And my ministry is traveling around the world speaking in churches. E o meu ministério é viajar no mundo todo falando em igrejas. And I usually come to a city for one night and the next day I move to the next city. E normalmente eu vou para uma cidade para só uma noite e no dia seguinte eu mudo para outra cidade. And the subject of Israel is a very big subject. E o assunto de Israel é um assunto muito grande. So it's very difficult to cover it in one message. Então é muito difícil cobrir tudo em apenas uma And mensagem. even with translation, I lose half of the time. E mesmo tendo tradução, eu perco metade do tempo. But I've got 4 nights here. Mas eu vou ter 4 noites aqui. And I'm going to take advantage of that. E eu vou tirar vantagem disso. And I'm going to go very slowly. E eu vou ministrar muito lentamente. And we're going to be traveling in a straight line. E nós vamos estar nesses 4 dias viajando numa linha reta. So if you can, try to come every night. Então, se você puder, tente vir às 4 And if noites. you can't come, we're recording it on video. It'll be on YouTube. E se você não puder, está sendo gravado e vai ser colocado no YouTube. So tonight I'm going to kind of mix my testimony with what I believe God is saying. Então, hoje à noite eu vou mais ou menos misturar meu testemunho com aquilo que eu creio que Deus está falando. And tomorrow I'll probably carry on with that because we won't finish tonight. E amanhã à noite eu vou continuar com isso, porque eu creio que eu não vou conseguir terminar hoje à noite. And on Wednesday evening we'll actually look at the situation in Israel. E quarta noite nós vamos verdadeiramente olhar
na situação atual de Israel, so that you will understand better and know how to pray more focusedly. para que você entenda melhor e saiba orar com mais foco. And then on Thursday night, the Lord willing, E na quinta noite, se o Senhor permitir, I'm going to teach about the Sabbath and about the festivals. eu vou ensinar sobre o sábado e sobre as festas bíblicas. And hopefully what I share tonight and what I share tomorrow night E eu espero que o que eu vou ensinar hoje à noite e amanhã à noite will help you understand that the Sabbath and the festivals are very important. te ajudará a entender que o sábado e as festas são importantíssimos. Not just for the Jewish people, Não apenas para o povo judeu, but for anybody who worships the God of Israel. mas para qualquer um que adora o Deus de Israel. And hopefully by the end of Thursday evening, E eu espero que até o final da quinta noite you're going to understand a great deal more about God's plans and purposes for Israel. você entenderá muito mais sobre os planos e propósitos de Deus para Israel And God's plans and purposes for you, the Church of Brazil. e para os planos e propósitos de Deus para você e para a igreja brasileira. And I'll just start off by sharing that Então eu vou começar compartilhando I was born and I grew up in New Zealand. que eu nasci e cresci na Nova Zelândia. And I'm Jewish. E eu sou judeu. But sadly, for most of my early life, I was not a believer. Mas infelizmente, nos primeiros anos da minha vida, eu não era cristão, não era crente. I didn't believe in God. Eu não acreditava em Deus. I didn't believe in Jesus or Yeshua. Eu não acreditava em Jesus ou Yeshua. And I didn't believe in the Bible. E eu não acreditava na Bíblia. But God obviously had a plan for my life. Mas com certeza Deus tinha um plano para minha vida. And when I was 33 or 34, E quando eu completei 33 ou 34 anos, I had an encounter with the God of Israel. eu tive um encontro com o Deus de Israel. And I had a shocking experience E eu tive uma experiência chocante. because I went from being a total unbeliever to becoming a total believer Porque eu mudei de ser um total descrente para ser um total crente in 24 hours. em 24 horas. And when I first became a believer, E quando eu recém me converti, I thought I was no longer Jewish, eu pensei que eu não era mais judeu, but now I was a Christian. mas que agora eu era cristão. And I am a Christian in the true meaning of the word. E eu sou cristão no verdadeiro significado da And palavra. we'll probably look at that tomorrow night. Provavelmente nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso amanhã à noite. But I prefer to call myself a Messianic Jew. Mas eu prefiro me chamar de judeu Messianic judeu messiânico, ou seja, o judeu que acredita no Messias, em Jesus. Because I'm still Jewish, Porque eu ainda sou judeu, but the word Messianic or Messiah is the same meaning as the word Christ or Christo. mas a palavra messiânico ou Messias é a mesma palavra que Cristo. And so I started going to church, Então eu comecei a frequentar a igreja, and it was a big Pentecostal charismatic church. It was good. e era uma igreja muito boa, grande e avivada e pentecostal. And I started to read the Bible, of course. E é claro que eu comecei a ler a Bíblia. And the more I read the Bible, Quanto mais eu li a Bíblia, the more Jewish I felt. mais judeu eu me senti. This is a very Jewish book. Esse livro é um livro muito judaico. Everything in this book is about the God of Israel. Tudo nesse livro é sobre o Deus de Israel. It's about the kingdom of the God of Israel. É sobre o reino do Deus de Israel. It's about the Messiah, who's the king of Israel. É sobre o Messias, que é o rei de Israel. Most of what happens in this Bible happened in Israel. A maioria do que aconteceu aqui nessa Bíblia aconteceu em Israel. You can't get away from it. Não dá para se livrar disso. And so the more I read the Bible, the more Jewish I was feeling. Então, quanto mais eu lia a Bíblia, mais judeu eu me sentia. And I was really born again. E eu realmente estava nascido de novo. But as the more I went to the church, Mas quanto mais eu ia para a igreja, the more I felt I was in some kind of a foreign place. mais eu me sentia num lugar estrangeiro.
Because what I was seeing with my eyes, Porque o que eu estava vendo com meus olhos, or I should say what I wasn't seeing with my o eyes, que eu deveria ter dito era o que eu não estava vendo com meus it olhos, wasn't the same as what I was reading in the Bible. não era a mesma coisa do que eu estava encontrando e lendo na Bíblia. Now, I had no idea that God was going to call me to Israel, E eu não tinha nenhuma ideia que Deus iria me chamar para me mudar para Israel. and I had no idea that God would raise me up into ministry and send me to the nations. E eu não tinha nenhuma ideia que Deus ia me levantar para um ministério e iria me enviar para as nações. That happened 31 years ago. Isso aconteceu 31 anos atrás. But now I can see Mas agora eu posso ver that even 31 years ago, when I first got born again, que mesmo 31 anos atrás, quando eu recém me converti, God was preparing me for this ministry. Deus estava me preparando para esse ministério. And the reason why I didn't feel comfortable in church, E a razão pela qual eu não me senti confortável na igreja because when you're brought up as a Jew, é porque quando você cresce sendo judeu, all you ever hear from your family and your Jewish friends is that Yeshua is not the Jewish Messiah. e você ouve dos teus familiares ou dos teus amigos que Jesus não é o Messias. So of course, when you have the revelation that he is, E aí, claro, quando você tem a revelação que ele é sim, it's a traumatic experience for a Jewish person. é uma experiência traumática para um judeu. Because I'm reading the Bible, Porque lendo a Bíblia, everything's Jewish, tudo é judaico. but when I would go to church, Mas quando eu ia para a igreja, I saw nothing. eu não vi nada. Nothing that connected my heritage to what I was now believing and what I was reading in the Word of God. Nada que conectava a minha herança com o que eu estava vendo e eu estava lendo na palavra de Deus. And I don't remember whether I was conscious of it, E eu não me lembro se eu estava consciente. but I believe that even then God was showing me that there was something missing in the church. Eu creio que Deus me mostrava, até mesmo lá naquela época, que estava faltando alguma coisa na igreja. And I believe that the understanding of Israel, E eu acredito que o entendimento sobre Israel it's missing for most of the church. está ausente da maioria das And igrejas. so way back then, even before I knew it, Então lá atrás, mesmo antes de saber, God was putting in my heart Deus estava colocando no meu coração this calling to come to the church esse chamado de ir até a igreja and try to help them discover what the missing thing is. e ajudar eles a descobrir qual é essa coisa que está faltando. And I've been traveling for 21 years doing this. E eu venho viajando há 21 anos fazendo isso. And back in New Zealand, I was a salesman. I was in marketing. E lá na Nova Zelândia eu trabalhava com vendas e com marketing. And I believe that being a salesman in the world is equivalent to being an evangelist in the kingdom. E eu creio que você ser um vendedor no mundo é o equivalente a você ser um evangelista no reino. And from the very next morning after I was born again, E na manhã seguinte, depois que eu me converti, I went to work on Monday morning, segunda de manhã eu fui para o trabalho. and I was telling everybody about the Lord. E eu estava falando para todo mundo sobre o Senhor Jesus. And I haven't stopped. E desde então eu não parei mais. So basically, I am an evangelist. Então basicamente eu sou um evangelista. And most people think that an evangelist, the ministry of the evangelist is to preach the gospel to unbelievers. E a maioria das pessoas pensam que o ministério de um evangelista é pregar o evangelho para descrentes. And it is. E é sim. But I think it's in the book of Corinthians. Mas eu acho que é no livro de Coríntios. The Bible says that the evangelists are actually for the building up of the body. A Bíblia diz que o evangelista é para edificar o corpo. So I am fulfilling my calling as an evangelist Então eu estou cumprindo o meu chamado como in evangelista both ways. em ambos os lados. Because I still share the gospel wherever I can. Porque eu ainda compartilho o evangelho aonde quer que eu posso, But the majority of my ministry mas a maioria do meu ministério is speaking to Christians in the church. é falando com crentes nas igrejas. And
I've been doing that now for 21 years. E eu venho fazendo isso agora há 21 anos. So basically I'm an evangelist. Então, basicamente, eu sou um evangelista. And I wouldn't really call myself a Bible teacher, E eu não me intitulo um mestre da Bíblia, but I am, mas eu sou, because I use the Bible porque eu uso a Bíblia to try to teach people. para tentar ensinar as pessoas. So I guess I am a Bible teacher. Então eu acho que eu sou um professor da Bíblia. But over the last 2 or 3 years, Mas nos últimos 2 ou 3 anos, I felt the Lord saying to me, eu senti o Senhor falando comigo. I have a new occupation for you. Eu tenho uma nova ocupação para você. I said, well, what is that, Lord? E eu perguntei, Senhor, qual que é? And he said, I want you to be a bridge builder. E ele disse para mim, eu quero que você seja um construtor de pontes. Now, what does a bridge do? O que é que uma ponte faz? A bridge connects two separated locations. Uma ponte conecta duas localidades separadas. And if any of you have been receiving my weekly news report, E se alguém aqui tem recebido as minhas notícias semanais que eu mando por e-mail, I actually wrote about this last week. eu falei, na verdade, sobre isso semana passada. And it was actually a repeat because I did publish it when God first gave it to me about 2 years ago. E foi uma repetição, porque eu também falei quando Deus primeiro me deu 2 anos atrás. And the title of my comment before the news E o título do meu comentário antes das notícias was Connecting the Disconnects. foi conectando os desconectados. Because God has shown me that there are 4 very serious disconnects in the world today. Porque Deus me mostrou que há 4 desconexões muito sérias no mundo hoje. And I believe the Lord is calling me to try to reconnect these things that are disconnected and they shouldn't be. E eu creio que o Senhor me chamou para desconectar essas coisas que eu acredito que não deveriam estar. So I'm going to take a look with you tonight at what those disconnects are. Então eu vou dar uma olhada com vocês hoje à noite quais são essas desconexões. The first disconnect A primeira desconexão is the disconnection é a desconexão between Israel and the church. entre Israel e a igreja. Because when I read the Bible, Porque quando eu leio a Bíblia, especially in the book of Romans especialmente no livro de Romanos and in the book of Ephesians, e no livro de Efésios, in Romans 11 verse 17, Romanos 11:17, Paul is trying to help every Christian Paulo está tentando ajudar todos os crentes understand their relationship to Israel and the Jewish people. a entenderem seu relacionamento com Israel e com o povo judeu. And the Bible verse says this. E o versículo bíblico diz assim: It says some of the natural branches have been broken off. alguns dos ramos naturais foram quebrados, arrancados. And it says that wild branches E diz o versículo que ramos selvagens are grafted into the olive tree. foram enxertados na oliveira. Now, first of all, when the Bible mentions olive trees or fig trees, Para começar, sempre que a Bíblia cita oliveira ou figueira, it's referring to the nation of Israel. ela está se referindo à nação de Israel. And so it says that the natural branches, that's the Jewish people, Então o versículo diz que os ramos naturais, se referindo ao povo judeu, not all of them, but most of them, não todos eles, mas a maioria deles, have been broken off the tree. foram arrancados, foram quebrados da And árvore. it says wild branches. What that means is people from other ethnic or other nations. E diz que ramos selvagens, se referindo a pessoas de outras nações, de outros grupos étnicos, Are grafted into the tree. foram enxertados na árvore. And it says, with them become partakers of the goodness of the roots of the tree. E assim eles se tornaram participantes dos benefícios da árvore. And if you understand anything about gardening or E trees, se você entende qualquer coisa sobre jardinagem e sobre árvores, if you try to graft a new branch into an existing tree, se você tentar enxertar um novo ramo numa árvore que já existe, they make a cut into the trunk of the tree, o jardineiro ele faz um corte no tronco da árvore and they maybe sharpen up the edge
of the new branch to a point. E no ramo que vai ser enxertado, ele deixa bem afiado, com a ponta. They push it in very hard E ele empurra dentro do corte com bastante força. and wrap it up with a bandage. E envolve ali, prende ali com uma fita. And sometime later they take the bandage away. E algum tempo mais tarde ele volta e ele arranca aquela fita. And if it's a good graft, E se foi um bom enxerto, the new branch o novo ramo has become a living part of the tree that it's been grafted into, se tornou uma parte viva da árvore a qual ele foi enxertada, receiving all of its energy recebendo toda a energia da or árvore its food e seu alimento from the roots of the tree that it's grafted into. da raiz da árvore que ele foi enxertado. And that's the description that God has Paul E é essa descrição que Deus usa Paulo used to describe the relationship of non-Jewish people to Israel when they become Christians. para explicar o relacionamento entre não-judeus e judeus quando eles se tornam crentes. So the point to understand is this: Então o ponto a se entender é esse: there's only one tree. só existe uma árvore. God only has one people he calls my people. Deus só tem um povo que ele chama meu povo. God only has one nation he calls my nation. Deus só tem uma nação que ele chama minha nação. God only has one family he calls my family. Deus só tem uma família que ele chama minha família. And it's the nation, the people or the family he calls Israel. E é a nação, a família ou o povo que ele chama de Israel. And we see it again in Ephesians chapter 2. E a gente vê isso novamente, Paulo explicando em Efésios capítulo 2, Starting in verse 11. começando no versículo 11. Now, when we read the Bible, Agora, quando nós lemos a it's Bíblia, always good to try to identify who the writer is speaking to é specifically. bom você identificar a quem o escritor está falando especificamente. So in verse 11 of Ephesians chapter 2, Então, em Efésios 2, versículo 11, the writer begins to speak to the uncircumcised people. o escritor começa a falar com pessoas incircuncisas. So that means it's not speaking to Jews, Isso significa que ele não estava falando com it's judeus, speaking to everybody else. estava falando com os demais, o restante. And it says to remember that in former times E Paulo diz, lembre-se que no passado, you were separated from the Messiah, vocês estavam separados do Messias, you were aliens to the commonwealth of Israel, vocês eram estrangeiros às alianças de Israel, strangers to the covenants of promise. forasteiros com relação às promessas de Deus. And it says you had no hope, E diz o texto que vocês estavam sem esperança, no hope of salvation, sem esperança de salvação, de perdão, because you weren't connected to the God of Israel. porque vocês não estavam conectados com Deus de Israel. And that's a very, very serious situation to be in. E essa é uma situação muito séria de você se encontrar. And very sadly, there are millions of people in the world today. E, infelizmente, tem milhões de pessoas no mundo hoje. There's millions of people here in Brazil Tem milhões de pessoas no Brasil who are not connected to God, que não estão conectados com Deus, the God of Israel. o Deus de Israel. And they are in a very serious situation. E eles estão numa situação muito séria. But the Bible's called the good news. Só que a Bíblia é chamada de boas novas, boas notícias. And if we read verse 13, E se nós lermos o versículo we 13, start to read some good news. nós começamos a ler boas It notícias. says, you who were once far away Diz, vocês que estavam distantes have been brought near foram aproximados by the blood of the Messiah. pelo sangue do Messias. Now I hear a lot of teaching in church Agora eu ouço muitos ensinamentos na igreja about the blood of Yeshua, sobre o sangue de Jesus, that it washes us and it cleanses us of sin. que nos lava e nos purifica do pecado. And it does. E o sangue realmente lava. And it's important E é importante, because God is holy. porque Deus é santo. And in the book of Leviticus, E no livro de Levítico, I think it's chapter 18, eu acredito que é no capítulo 18, God says, I've given you the blood Deus fala, eu te dei o sangue to be poured out upon the altar para ser derramado sobre o altar
for the remission of sin. para a remissão, para arrancar o pecado. And the book of Hebrews tells us, E o livro de Hebreus nos diz: without the shedding of blood, there is no remission of sin. sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. So that's very, very important. Então isso é importantíssimo. But I believe the primary thing that the blood of Yeshua does Mas eu acredito que a coisa principal que o sangue de Jesus faz, it seals our covenant relationship with the Father in heaven. ele sela o nosso relacionamento de aliança com o Deus que está nos céus. Because the God of Israel, Porque o Deus de Israel He's a covenant-making God, é um Deus que faz alianças. and He's a covenant-keeping God. E é um Deus que cumpre as alianças. And just in case there are people that don't understand what covenant means. E no caso de temos pessoas aqui que não entendem o que é uma aliança, In today's language, you could say covenant is a contract or an arrangement. nos dias de hoje você poderia dizer que uma aliança é um contrato ou um acordo, Usually between two parties. normalmente entre duas partes. And one party says, I'll do this if you do that. Uma parte diz assim: eu farei isso se você fizer aquilo. And if they agree, then they make a deal. They sign a contract. E se eles concordarem, eles fazem um acordo, eles assinam um contrato. Now today we like to think that we are civilized people. E hoje nós gostamos de pensar que somos um povo civilizado. So if you have to buy something that's quite expensive, like a car or a house or a business, Então, se você tiver que comprar algo que seja bem caro, tipo um carro, uma casa, uma empresa, you have to sign a contract. você vai ter que assinar um contrato. And probably you have to go to the bank Provavelmente você terá que ir ao banco and take a loan. e tirar um empréstimo. There's a lot of paperwork involved. Tem muito trabalho de papel, de documento envolvido. And usually they have a rubber stamp, Normalmente eles têm um selo and then we sign it. e aí depois a gente assina. And without the stamp or without the signature, E sem o selo e sem a assinatura, that contract is just a worthless piece of paper. aquele contrato é apenas um pedaço de papel sem valor. Even sometimes with the signature, Mesmo às vezes com a assinatura, it's not worth very much. não vale muito. You know, in Hollywood, Você sabe que lá em they Hollywood, get married this week. eles casam essa semana They say, to death do we part. e eles proclamam até que a morte nos separe. They sign their marriage Eles contract, assinam o contrato de casamento deles and 2 or 3 weeks later they get divorced. e 2 ou 3 semanas depois eles se divorciam. So it's not worth very much. Então não vale muito. And in 1933, E em 1933, before World War II, antes da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler and the Nazis were rising up into power. os nazistas, Adolf Hitler, estavam se levantando e tomando o poder. And the Prime Minister of England went to meet Adolf Hitler. E o primeiro-ministro da Inglaterra foi se encontrar com Adolf Hitler. And his name was Prime Minister Chamberlain. E o nome dele era primeiro-ministro Chamberlain. And Prime Minister Chamberlain came back to England E o primeiro-ministro Chamberlain voltou para a Inglaterra with a big smile on his face com um grande sorriso no rosto and a piece of paper in his hand. e um pedaço de papel na mão. It was a peace treaty from Adolf Hitler. Era um tratado de paz assinado por Adolf Hitler. So he came back to his country Então ele voltou para o seu país with a big smile on his com um face, grande sorriso no rosto and he said to his people, e ele disse para o seu povo: look, peace in our time. olha, paz nos nossos dias. That was exactly the words he used. Foram exatas as palavras que ele disse. You know, 10 or 12 years later, E 12 anos depois, when the war was over, quando a guerra acabou, 80 million people were dead. 18 milhões de pessoas estavam mortas. 80 million people. 18 milhões de pessoas. That piece of paper was worth nothing. Aquele pedaço de papel não valeu nada. Even with the signature of Adolf Hitler, it was worth nothing. Mesmo com a assinatura de Adolf Hitler, não valeu nada. But God doesn't sign his name, Mas Deus não assina seu nome. and God doesn't have a rubber stamp. E Deus não tem um selo de borracha. God uses blood. Deus usa sangue.
And one of the reasons why he uses blood E uma das razões pela qual ele usa sangue is because there's something very holy about blood. é porque tem algo muito santo sobre sangue. And I don't have time to go into it tonight. Eu não tenho tempo de entrar nisso hoje à noite. And also something has to die to E- provide the blood. E também algo tem que morrer para prover o sangue. So that's why Yeshua, the Son of God, had to die on the cross. E é por isso que Yeshua, Jesus, o Filho de Deus, teve que morrer na cruz. Because the Father needed some very, very holy blood Porque o Pai precisava de um sangue muito, muito santo to seal the new covenant para selar a nova aliança. for Jews Para judeus and for anybody else e para todos os demais who will accept the sacrifice of the Son of God. que aceitará o sacrifício do Filho de Deus. And so it says, you who were once far away Então em Efésios 2 diz: aqui vocês que estavam distantes have been brought near foram aproximados by the blood pelo sangue of the Messiah, do Messias. because the blood of the Messiah Porque o sangue do Messias seals our covenant relationship with the Father. sela o nosso relacionamento de aliança com o Pai. Now watch this. Agora presta atenção nisso. Verse 19. Versículo 19 It says, therefore, diz: portanto, and that means because of the blood, esse portanto significa por causa do sangue. it says, therefore you are no longer aliens or foreigners, Portanto, vós não sois mais estrangeiros nem forasteiros, but you are fellow citizens, it mas says, o texto diz, são concidadãos with the saints and the members of God's household. com os santos e os membros da casa de Deus, da família de Deus. Now I have dual citizenship. Eu tenho uma cidadania judaica. I have a New Zealand passport and Eu- I have an Israeli passport. Eu tenho um passaporte da Nova Zelândia e outro de Israel. But what I'm telling you tonight, brothers and Mas o que eu estou sisters, dizendo para vocês hoje à noite, irmãos e irmãs, if you are born again, se você se converteu, nasceu de novo, you have come into a blood covenant relationship with the God of Israel. você entrou num relacionamento de aliança pelo sangue de Jesus com o Deus de Israel, Sealed by the blood of his son. selado pelo sangue do seu filho. And you are no longer an alien or a foreigner, E você não é mais estrangeiro nem forasteiro, but we are fellow citizens. mas nós, os judeus e as nações, somos concidadãos. And you are as much of an Israelite as what I am. Você é tanto um israelita quanto o David é. Now we have to be careful with that, Agora nós temos que tomar cuidado com isso, not to go too far, para não ir muito longe, because some non-Jewish people think they became a Jew. porque pessoas não judeus, depois que se convertem, pensam que se tornaram judeus. If you're not born a Jew, you can't become a Jew. Se você não nasceu judeu, você não pode se tornar judeu, Because we have slightly different things in our DNA. porque nós temos algumas coisas um pouco diferentes no nosso DNA. And even the word Jew E até mesmo a palavra judeu or Jewish, ou judaico it comes from the word Judah, vem da palavra Judá. and Judah was just one of the 12 tribes. E Judá era apenas uma das 12 tribos. So we don't become a Jew or we don't become Jewish, Então nós não nos tornamos judeu nem judaico, but we do become an Israelite. mas nós nos tornamos sim um israelita. In today's language, E na língua de hoje, I am a Jew, eu sou judeu, but I'm not. mas eu não sou, Because my family are from the tribe of Levi. porque minha família descendeu da tribo de Levi. So I'm not from the tribe of Judah, I'm from the tribe of Levi. Então eu não sou da tribo de Judá, eu sou da tribo de Levi. So really, I should also call myself an Israelite more than a Jew. Então eu deveria me chamar mais um israelita do que um judeu. But if you are truly born again, Mas se você verdadeiramente se converteu, nasceu de novo, whether you're born Jewish or not, quer você tenha nascido judeu ou não, when God looks at you, quando Deus olha para você, He sees you as someone who is grafted into His family, Ele vê você como alguém que foi enxertado na sua família, into His people, no seu povo and into His nation. e na sua nação. And just to take that one step further, E dando um passo adiante, and it might sound radical, talvez vá soar radicalismo, but I believe it's true. mas eu creio que é verdade. I believe that when God is up in heaven, Eu creio que quando Deus está lá em cima no céu, looking down on the earth, olhando aqui embaixo para a terra, He divides the whole world into two groups of people. Ele divide o mundo inteiro em dois grupos de pessoas: Israel Israel and everybody else. e o restante. And
if you are not born a Jew, E se você não nasceu judeu, before you said yes to the blood of Yeshua, antes de você ter dito sim para o sangue de Jesus, you were in the everybody else group. você estava no grupo do restante. But on the day that you made that very wise decision, Mas no dia que você fez aquela decisão tão sábia, and you accepted the sacrifice of the Son of e God, você aceitou o sacrifício do Filho de Deus, whether you realized it or not at the time, quer você tenha percebido ou não na época, you made a very large jump. você deu um passo muito distante And you jumped out of the everybody else group. e você pulou para o grupo, Take that off. você And you- pulou do grupo do restante And you jumped into the olive tree. e você deu um salto em distância e caiu no grupo da oliveira. So, just from those two passages, Então, apenas falando dessas duas passagens do Novo Testamento, from Romans 11:17, de Romanos 11:17 and from Ephesians chapter 2, 11 through 19, e Efésios 2, de 11 a 19, we can see from the Bible nós podemos ver da Bíblia that the true church que a verdadeira igreja should be very connected to Israel. deveria estar muito conectada com Israel. But the sad truth is, it's not the case. Mas a verdade triste é que esse não é o caso. As I travel around the nations, Enquanto eu viajo pelas nações, it's very obvious to me é muito óbvio para mim that I would say at least 85% of the church, que eu diria que pelo menos 85% da igreja, they're not interested in Israel at all. elas não estão absolutamente interessadas em Israel. Some even go as far as to stand with the enemies of Israel. Algumas vão até ao extremo de ficarem do lado dos inimigos de Israel. Instead of being connected, they are totally disconnected from Israel. Em vez de estarem conectadas, estão totalmente desconectados de Israel. And it's been like that for almost 1900 years. E tem sido dessa maneira por quase 1900 anos. And we'll look at it again tomorrow night. Amanhã à noite nós vamos olhar mais uma vez nisso. But just to maybe look at it a little bit right now, Mas talvez apenas para olhar um pouquinho agora. what we call the church today O que nós chamamos de igreja hoje, actually began in Jerusalem na verdade começou em Jerusalém, after the resurrection, depois da ressurreição. and the people who were in what we call the church in the first period of time, E as pessoas que estavam na igreja no primeiro período do tempo they were all Jews. eram todos judeus. They were Jewish people who lived in Jerusalem, Eram judeus que viviam em Jerusalém and they lived through the life, the death, and the resurrection of the Lord. e eles experimentaram a vida, a morte e a ressurreição do Senhor. And they came out the other side of that just simply believing he was the Messiah. E eles se viram simplesmente acreditando no Messias. They were still Israelis. Eles ainda eram israelitas. They were still Jewish. Eles ainda eram judeus. They still lived by the Torah and kept the festivals. Eles ainda viviam pela Torá, pelos 5 livros primeiros da Bíblia e guardavam as festas. You know, for the first 100 years, E durante os primeiros 100 anos, the New Testament didn't even exist. o Novo Testamento nem existia. So the only Bible they had Então os crentes naquela época, a única Bíblia que eles tinham was the Jewish part of the Bible, the Hebrew scriptures. era a parte judaica da Bíblia, a parte hebraica da Bíblia. And they did the last thing that Yeshua told them to do. E eles fizeram o último mandamento que Jesus deu para eles antes de subir. They went out into the nations Eles foram para as nações. and they began to make disciples of non-Jewish people, E eles começaram a fazer discípulos de povos não judeus, using the Hebrew scriptures because they didn't have the New Testament. usando as escrituras hebraicas, porque eles não tinham o Novo Testamento. And by the year 120 or 125, E mais ou menos nos anos 120, 125, the numbers changed. os números mudaram. And now there was more non-Jewish people in the church than Jews. E agora na igreja havia mais não judeus do que judeus. They even took over the leadership. Eles até assumiram a liderança da igreja. And most of the people who we would call the leaders or the church fathers, E a maioria dos líderes que a gente chama de os pais da igreja, os patriarcas da igreja, after the beginning of the 2nd century, depois do começo
do século II, most of them were Greek or Roman. maioria deles eram gregos ou romanos. And most of them had been previously students or disciples of Aristotle, Socrates, Plato. E a maioria deles eram discípulos anteriormente de Aristóteles, de Sócrates, de Platão. And they had a very Greek or Roman worldview. E eles tinham uma visão de mundo muito grega ou romana. And as I said at the beginning, E como eu disse no começo, this is a very Hebraic or Jewish book. esse livro é muito hebraico ou judaico. It's written in a different way of understanding. Ele é escrito de uma maneira diferente para se compreender. And so they were reading a Jewish book Então eles estavam lendo um livro judaico with Greek glasses. com óculos gregos. And it was very easy for the devil to deceive them E era muito fácil para o diabo enganá-los, because they didn't really understand what they were reading. porque eles não entendiam realmente o que eles estavam lendo. And, when Yeshua was on the earth, E quando Jesus estava na terra, one of the things he said, uma das coisas que ele disse, and it says it in, I think in Ephesians or Galatians, eu acho que foi em Efésios ou em Gálatas, that he came to take down the middle wall of separation. que Jesus veio para derrubar o muro de separação. Because before the time of the crucifixion and the resurrection, Porque antes do tempo da crucificação e da ressurreição, most of the people who were in the kingdom of God were Jewish, a maioria das pessoas que estavam no reino de Deus eram judeus. and most of the non-Jewish people were outside. E a maioria dos não-judeus estavam do lado de fora. So Yeshua came, Então Jesus veio, he took down the wall of ele separation, derrubou o muro de separação, and now Jews and Gentiles could worship God together e agora judeus e os povos poderiam adorar a Deus juntos, if they accept the sacrifice of Yeshua. se eles aceitassem o sacrifício de Jesus. But the Romans and the Greeks began to take over. Mas os romanos e os gregos começaram a assumir a liderança da igreja. And the Romans were very good wall builders. E os romanos eram muito bons em levantar muros. And they began to rebuild the wall. E eles começaram a reconstruir o muro. And by the time Constantine came along in the year 325, E no ano que Constantino apareceu, no ano 325, the new wall was complete. o novo muro estava terminado. And now it was everything Jewish out of the kingdom, E agora tudo que era judeu foi jogado para fora do reino. and a lot of unbiblical things came into the church. E muitas coisas não bíblicas entrou na igreja. And really that has been the foundation of a lot of church theology for almost 2,000 years. E isso tem sido o fundamento para a boa parte da teologia da igreja há quase 2000 anos. And we'll look at that a little bit more tomorrow night. E amanhã à noite nós vamos olhar um pouquinho mais nisso. But that leads me to tell you what the second disconnect is. E isso me leva a contar para vocês qual é a segunda desconexão. Because when I first got, well, even before I got born again, Porque antes de eu me converter, the first thing when I began to think, well, maybe it's true. que quando eu comecei a pensar, talvez é verdade, The first thing that I needed to do as a Jewish person a primeira coisa que eu precisava fazer como uma pessoa judaica was to take a quick look through the New Testament foi dar uma olhada rápida pelo Novo Testamento and make sure that what it said in the New Testament fitted what was written in the Hebrew e Scriptures. ter a certeza do que estava escrito no Novo Testamento encaixava com o que estava escrito no Antigo Testamento. And of course, I discovered that it does. E é claro que eu descobri que encaixa. There's 66 books in the Na Bible. Bíblia toda tem 66 livros. But really, each book of the Bible is really a letter from God, Mas, na verdade, cada livro da Bíblia é uma carta de Deus, written for a specific purpose. escrita para um propósito específico. So it's 66 letters from God, Então, são 66 cartas de Deus. but it's one book. Mas é um livro apenas. It's one constant flowing book. É um livro que flui uma constância. But these church fathers, the Greeks and the Romans, Mas esses patriarcas da igreja, esses pais da igreja, os gregos e romanos, part of what they did to separate the church from Israel, parte do que eles fizeram para separar a igreja de Israel, they began to teach the people eles começaram a ensinar as pessoas that
I don't like to use the word Old Testament, but I'll use it tonight. Eu não gosto de usar a palavra Antigo Testamento, mas eu usarei hoje essa noite. Because there is no such thing as the Old Testament. Porque não existe essa coisa chamada Antigo Testamento. Now there is a New Testament. Existe o Novo Testamento. It's the thin part at the end, É essa parte mais fina no final da Bíblia, which was written much later. que foi escrito muito mais tarde. But I don't call the other part of the Bible the Old Testament. Mas eu não chamo a outra parte da Bíblia de Antigo Testamento. Because there's no such thing as the Old Testament. Porque não existe essa coisa de Antigo Testamento. Because God said, I am the Lord your God, Porque Deus disse, eu sou o Senhor teu Deus, and I don't change. e eu não mudo. Nothing's changed. Nada mudou. And it's a very dangerous word to use. E é uma palavra muito perigosa de usar. But if you keep calling something old, Se você fica chamando vez após vez algo de velho, that creates the thought in the back of people's minds. isso cria um pensamento atrás da cabeça das pessoas. Well, why do we need the old one? We'll just take the new one. Ah, por que eu preciso do antigo? Vamos apenas pegar o novo. But if you look at the Bible, Mas se você olhar para a Bíblia, that is the New Testament. essa parte aqui da direita é o Novo Testamento. And this part here, E essa parte mais grossa aqui, I call it the Hebrew eu Scriptures, chamo das escrituras hebraicas, or the thick part of the ou da Bible. parte grossa da Bíblia. And if you don't read the Hebrew E Scriptures, se você não lê as escrituras hebraicas, you're cutting yourself off você está se cortando, se eliminando from 3/4 of the Word of God. de 3/4 da palavra de Deus. And that's what they did. E foi isso que eles fizeram. They began to teach the people Eles começaram a ensinar as pessoas that the thick part of the Bible que a parte grossa da Bíblia was no longer valid. não era mais válida. And I've even heard people say E eu até ouvi pessoas dizendo they say the Old Testament is for the Jews que eles falam que o Antigo Testamento é para os judeus and the New Testament is for Christians. e o Novo Testamento é para crentes. That is not true. E isso não é verdade. We must read the whole book. Nós temos que ler o livro inteiro. And let me just share why this is really important to me. E deixa eu compartilhar porque isso é importantíssimo para mim. Because when I first got born again, Porque quando eu recém me converti, I told you we were going to a charismatic Pentecostal eu church, contei para vocês que eu comecei a frequentar uma igreja pentecostal. and it was good. E era uma boa igreja. But in my first few weeks, I started reading in Matthew, Mas minhas primeiras semanas de convertido, eu comecei a ler o livro de Mateus. and by the time I was about 1 month old in the E, Lord, e quando eu mais ou menos completei 1 mês de idade espiritualmente em Jesus, I was already reading the first few chapters of the book of Acts. eu já estava lendo os primeiros capítulos do livro de Atos. And it was exciting. E era empolgante. And I remember I was sitting in church with my wife one morning, Sunday E morning, eu me lembro, um domingo de manhã, eu estava sentado com minha esposa na igreja, just waiting for the service to begin. apenas esperando que o culto começasse. So I'm doing my Bible reading. E eu estava fazendo minha leitura bíblica. And I'm reading the first few chapters of Acts. E eu estava lendo os primeiros capítulos de Atos. It said many signs and wonders were done in the hands of the apostles. E eu li que pelas mãos dos apóstolos muitos sinais e milagres eram feitos. It said that when they had meetings, everybody in the meeting who was sick got healed. E eu li no livro de Atos que sempre que eles faziam cultos, todos os doentes que estavam na igreja eram curados. And we read in one of the chapters E eu li em um dos capítulos that the meetings were so popular in those days que os cultos eram tão famosos naqueles dias, tão populares. so many people would come Tantas pessoas vinham visitar that they had to put a guy through the hole in the roof just to get him into the meeting. que tiveram que baixar um homem pelo telhado apenas para fazer ele entrar na igreja. So I'm reading all of these exciting things. Então eu estava lendo todas essas coisas animadoras. And I turned to my wife Eu virei para minha esposa with all honesty. com toda a honestidade. I said, "Hey, I want to go to this church." Eu disse: ei, eu quero ir para essa igreja aqui. And 31 years later, E 31 anos depois, I'm still looking for it. eu ainda estou procurando aquela igreja. Because if we're really honest, brothers and Porque, sisters, irmãos e irmãs, se nós formos realmente we honestos, do see
signs and wonders and miracles, Nós estamos vendo sim sinais, maravilhas, milagres, but it's not on the level of what we were reading here in the book of Acts. mas não é no nível que nós lemos no livro de Atos. I'll be very honest with you. Vou ser muito sincero com você. I pray for a lot of sick people, Eu oro por muitas pessoas doentes. and more people I pray for, E quanto mais pessoas eu oro, more die than get healed. mais morrem do que são curadas. And it shouldn't be. E não deveria ser. So something's wrong. Então tem algo errado. And I know God didn't E change, eu sei que Deus não mudou. so it must be us. Então deve ser nós. And I do believe that these signs and wonders and miracles will come back E eu creio que esses sinais, prodígios e milagres vão retornar in the end times, no fim dos tempos. because the Bible says the latter rain shall be greater than the former rain. Porque a Bíblia diz que as chuvas serôdias serão maiores que as chuvas temporãs. So what happened? Então o que aconteceu? And it's very interesting if you study church history. E é interessante se você estudar a história da igreja, At the same time that the Greeks and the Romans took over, ao mesmo tempo que os gregos e romanos assumiram a liderança da and igreja threw away 3/4 of the Bible, e jogaram para fora 3/4 da Bíblia, that's when the signs and wonders stopped. foi ali que os sinais e milagres pararam. That's when the miracles stopped. Foi ali que as maravilhas pararam. Not stopped completely, but it wasn't the same. Não pararam completamente, mas não foi mais o mesmo. The fivefold ministry began to disappear, Os 5 ministérios, o ministério quíntuplo desapareceu and the church began to walk on a path e a igreja começou a andar num caminho that 500 years que later 500 anos depois came a time called the Dark Ages. veio a época chamada a Idade das Trevas. It lasted for 1,000 years. E a Idade das Trevas durou 1000 anos. The church was in the Dark Ages for 1,000 years. A igreja estava na Idade das Trevas durante 1000 anos. And my Bible tells me E a minha Bíblia me diz that God is light, que Deus é luz. and in Him there is no darkness. E nele não há nenhuma escuridão. So for all these years, Então, por todos esses anos, I've been asking the question, eu venho fazendo a pergunta: if what we call the church se o que nós chamamos de igreja is truly fill and being led by the Holy Spirit, é realmente ser cheio e ser dirigido pelo Espírito Santo, how did it end up in 1,000 years of darkness? como é que ela acabou metida num tempo de 1000 anos de trevas? And there's only one answer to the question. E só tem uma resposta a essa pergunta. When they cut themselves off from the olive tree, Quando eles se cortaram, se saíram da oliveira, because that's what they did, they cut themselves off from the olive tree and they put themselves back into a Greek tree. porque eles saíram da oliveira e eles se enxertaram numa oliveira grega. And when they did that, Quando eles fizeram isso, they cut themselves off from the source of the supernatural power. eles se cortaram da fonte do poder sobrenatural. And I believe the more we can get reconnected to the roots, E eu creio que quanto mais nós nos reconectarmos à raiz, to the Hebraic roots of the olive tree, às raízes hebraicas da oliveira, the more the power of God will return to the church. mais o poder de Deus retornará à igreja. And God is doing it. E Deus está fazendo, But there's still a long way to go. mas ainda tem um longo caminho para andar. And most of us in our Bibles E a maioria de nós em nossas Bíblias have something that still disconnects the Hebrew scriptures from the New Testament. temos algo nas nossas Bíblias que desconecta a parte hebraica da parte do Novo Testamento. And it shouldn't be there. E não deveria estar aí na tua Bíblia, This is one book. porque isso é apenas um livro. If you've got a Bible, Se você tem uma Bíblia, can you open it to Matthew chapter 1? você poderia abrir ela agora em Mateus capítulo 1. Open it to Matthew chapter 1. Abra a tua Bíblia agora em Mateus capítulo 1. Now remember about the wall of separation. E lembre-se do muro de separação. Okay, so if you're in Matthew chapter 1, Então, go back one page Então, se backwards. você chegou no Mateus capítulo 1, volta uma folha. Can I see your Bibles? Just hold it up. Can I see it? Levanta a tua Bíblia, deixa eu vê-la.
there's a blank tem uma page, página em branco. and it probably says Holy Bible in Portuguese, E right? provavelmente está escrito em português Novo Testamento. That page should not be in the Bible, Essa página aí em branco não deveria estar na Bíblia. because what it is, Porque o que ela é? it's a separation between the two sections of the Bible, É uma separação entre duas seções da Bíblia. the Hebrew Scriptures and the New Testament. As escrituras hebraicas e o Novo Testamento. And what it does, it separates the Hebrew Scriptures from the New Testament. O que ela faz é separar as escrituras hebraicas do Novo Testamento. Now, you don't have to do this if you don't want to, Você não precisa fazer isso que eu vou falar agora se você não quiser. but I was preaching this kind of thing for many years. Mas eu venho pregando esse tipo de mensagem há muitos anos. And I used to tell people to put their finger and their thumb on either side of the blank E page. eu costumo dizer para as pessoas para colocar o dedão e o dedo indicador e o polegar na página que está em branco Put your finger and your thumb there and go, e faça assim, ó, very good, Marcelo. Muito Take bom. it out. e arranca Now, ela. you don't have to do Você it, não precisa fazer se você não quiser. but you can if you want to. Mas se quiser, pode fazer agora. And somewhere in my collection of things at home, Eu tenho algumas coleções de algumas coisas na minha I casa. have a big collection of that page E eu tenho uma grande coleção dessa página aí, in about 12 different languages. em 12 línguas diferentes. So whether you take it out or not, E quer você tenha tirado ou não, that page should not be in your Bible. essa página não deveria estar na tua Bíblia. And what that page does, E o que é que essa página faz? it disconnects the Hebrew Scriptures from the New Testament. Desconecta as escrituras hebraicas do Novo Testamento. Or maybe it's actually better to say it the other way around. E talvez é melhor falar isso da maneira contrária. What that page O does, que essa página faz? it disconnects the New Testament Desconecta o Novo Testamento from the original Hebrew Scriptures das escrituras hebraicas originais, from 3/4 of the Bible. de 3/4 da Bíblia. And because of those first two disconnects, E por causa dessas duas primeiras desconexões, because we have disconnected the testaments, porque nós desconectamos os dois testamentos, most of the church is disconnected from a Israel. maioria da igreja está desconectada de Israel. And those two disconnects E essas duas desconexões create number 3. cria a terceira desconexão. The third disconnect A terceira desconexão is because of the fact that the church is disconnected from Israel, é o fato de que porque a igreja está desconectada de Israel, because we disconnected the testaments. porque nós desconectamos os testamentos. The third disconnect A terceira desconexão is that most Jewish people are disconnected from their God and from their Savior. é que a maioria do povo judeu está desconectado do seu Deus e do seu Salvador. Because they look at what we do in the church. Porque os judeus olham para o que nós fazemos na igreja. And much of what we do is not what God said to do. E a maioria, boa parte do que nós fazemos na igreja não é o que Deus mandou fazer. They see Christianity as another religion. Eles veem o cristianismo como uma outra religião. But it didn't start off as another religion. Mas o cristianismo não começou como uma outra religião. It started off with Jewish people in Jerusalem. Começou com judeus em Jerusalém. And the only thing that changed in their lives, E a única coisa que muda a vida deles they knew who the Messiah was. é se eles soubessem quem era Jesus. And even the way we represent the Lord. E até mesmo a maneira que nós representamos Jesus. And if you've seen paintings of the Lord, Se você já viu quadros com a pintura de Jesus, usually it's a man with a very white face, normalmente é um homem com a pele, o rosto muito branco, blonde hair and blue eyes. cabelo loiro e olhos azuis. That's not the Messiah of Israel. Esse não é o Jesus de Israel. He looks more like he came from Sweden. Essa pessoa do quadro parece mais que ele nasceu na Suécia. I believe that the real Messiah, Eu creio que o verdadeiro Messias he looks like many of you guys. parece muito com muitos de vocês aqui He's got hoje à noite. Brown skin, Pele escura, marrom, brown eyes, black olhos hair, castanhos, cabelo preto, a black beard. uma barba preta. That's what the Messiah really looks like. É assim que o Messias realmente se parece. And I'll tell you a story. E eu vou te contar uma história. It's true. É verdadeira. At our congregation on Mount Carmel, Na nossa congregação, lá no Monte Carmelo, we have a little, like a cafeteria. nós temos uma lojinha para café, uma cafeteria.
And after the service on Saturday morning, Depois do culto, no sábado de manhã, we have coffee and lunch, whatever you want to eat. temos lá café para comprar, temos almoço, o que você quiser comer. And fellowship. E temos também comunhão uns com os outros. So I went out there one day after the service, Então, about 2 years ago, Então, 2 anos atrás, depois do culto, eu fui lá para a cafeteria. and someone said to me, there's a lady over there, she's been a believer in Israel for 36 years. E alguém me disse, tem uma senhora lá no fundo, que ela é crente em Jesus há 36 anos e mora em Israel. So I went over to talk to her. Então eu fui falar com ela. I said, so you've been a believer in Israel for 36 years? E eu perguntei para ela, senhora, você é crente em Israel há 36 anos? A native-born Israeli? Uma israelita nascida em Israel. She said, yeah. Ela disse sim. I said, can you please tell me E eu falei, por favor, você pode me dizer why it's so difficult por que é tão difícil to bring Jewish people to the Lord? ganhar judeus para Jesus? And she answered me in Hebrew. E ela me respondeu em hebraico. And she said, Biglal hanotzrim ganvu amashiach shalanu, which means because the Christians stole our Messiah. Ela respondeu, foi porque os cristãos roubaram o nosso Messias. What the early church did O que a primeira igreja fez, after the year 130, depois do ano 130, they took a very Jewish Messiah eles pegaram um Messias muito judaico and they turned him into a Swedish guy. e eles transformaram ele num cara sueco. And now the Jewish people can't recognize their own Messiah E agora o povo judeu não consegue reconhecer o seu próprio Messias, because he doesn't look right. porque ele não está com a aparência And certa. I'll take another look at that in a deeper way tomorrow evening. E amanhã à noite eu vou dar mais uma olhada nisso de uma maneira mais profunda. But because we don't understand the scriptures, Mas porque nós não entendemos as escrituras, because we've separated the covenants, porque nós separamos as alianças, it's very difficult for Jewish people to accept that we believe in the same God and the same Messiah. é muito difícil para um judeu acreditar que nós acreditamos no mesmo Deus e no mesmo Messias. And then the fourth disconnect, E aí a quarta desconexão, again, it's because of the first three, e é claro que a quarta é por causa das primeiras 3, because the church is disconnected from Israel, porque a igreja está desconectada de Israel, because we've disconnected the testaments, porque nós desconectamos os testamentos, and because most of the Jewish people are disconnected from God. e porque a maioria do povo judeu está desconectado de Deus. Most of the people in the world today A maioria das pessoas do mundo are disconnected from the Creator, estão desconectadas do Criador, because the church is doing the Great Commission. porque a igreja está cumprindo, está fazendo a grande comissão. We do send missionaries out, Nós estamos enviando missionários às nações, and they do a good job, e eles estão fazendo um bom and trabalho, people do come to faith. e as pessoas se convertem. But sadly, in the Western world, Mas infelizmente no mundo ocidental, particularly in America and Canada, New Zealand, Australia, England and Europe, especialmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, the church is going backwards. a igreja está andando para trás. You know, in Europe, only 0.5% of the people are born again. Na 0.5% are born again. in Europe. Na Europa, apenas metade das pessoas são convertidas. England, maybe 1%. 1% are born in Europe. 0.5% in Europe. Na Europa, desculpa, apenas 0,5% das pessoas são convertidas. It's becoming illegal to be a true born again Christian. Na verdade, in está Europe. se tornando ilegal você ser um crente na Europa. If you try, even in England, if you try to preach the gospel on the street, they'll put you in jail. Na Inglaterra, se você tentar pregar o evangelho nas ruas, colocam você na prisão. New Zealand and Australia, maybe 2%. Nova Zelândia, Austrália, talvez 2%. America is a little bit higher. Estados Unidos é um pouquinho mais alto. But in Africa and Asia, Acredito that in these last days, que nesses últimos dias, God is raising up the Jewish believers once again. Deus está levantando mais uma vez os judeus crentes, That's why there are so many congregations in Israel now. porque é por isso que hoje em Israel tem muitas igrejas de crentes judeus. There's close to 300 congregations of Messianic Jews
in Israel. Temos quase 300 igrejas em Israel de judeus que acreditam em Jesus. 650 or more around the world. 650 ou mais nas nações. Maybe 1 million or more Messianic Jews today. Talvez hoje 1 milhão ou mais de judeus messiânicos que creem em Jesus. I don't mean this to sound prideful. E eu não estou falando isso para soar arrogante. Because the Messianic congregations are just as confused as everybody else. Porque as igrejas messiânicas está tão confusa quanto todas as outras. We're still trying to find our way to the truth. Nós acreditamos que Deus está levantando os judeus messiânicos To complete the Great Commission. para completar a grande comissão. And the name of our ministry is Out of Zion Ministries. E o nome do ministério do David é Out of Zion Ministries, ministérios a partir de Sião. And it's based on Isaiah 2 verse 3. E é baseado em Isaías 2, versículo 3. And it's wonderful that so many missionaries go out from churches to do the Great Commission. E é maravilhoso que tantos missionários saiam das igrejas para fazer a grande comissão. But the prophet Isaiah said in that verse, Mas o profeta Isaías disse nesse versículo, actually going back to verse 2 voltando para o versículo 2 of Isaiah 3, de Isaías 3, it says, "It shall come to pass in the last e days diz: E acontecerá que nos últimos dias that the word of the Lord shall go out from Zion to the nations." que a palavra do Senhor sairá de Sião para as nações. And the reason why so many, particularly in the Western world, are not in the kingdom of God today E a razão pela qual especificamente no mundo ocidental não estão no reino de Deus hoje is because there wasn't enough Jews to go out and perform the calling that God put on our lives. é porque não houveram judeus suficientes para realizar o chamado que Deus colocou em suas vidas. So they are the 4 disconnects. Então essas são as 4 desconexões. And I believe that God is calling me personally E eu acredito que Deus está me chamando individualmente to be a bridge builder, para ser um construtor de pontes, to begin to build a bridge para começar a construir uma ponte between Israel and the church, entre Israel e a igreja, to help the church reconnect the 2 testaments. para ajudar a igreja a reconectar os 2 testamentos. And hopefully when that happens, E eu espero que quando isso acontecer, more and more Jewish people will get reconnected to God. mais e mais pessoas judaicas sejam reconectadas com Deus. And when all that happens, E quando tudo isso acontecer, more and more people out there in the world who are lost will get reconnected to God. mais e mais pessoas que estão lá fora no mundo, que estão perdidas, serão reconectadas com Deus. So God has called me to be a bridge builder, Então Deus me chamou para ser um construtor de pontes. but not just me. Mas não apenas eu. I believe that God's calling us all to be bridge builders. Eu creio que Deus nos chamou aqui a todos para sermos construtores de pontes. And I'll show you that from Scripture. E eu vou te provar isso pela Bíblia. 2 Corinthians, I think it's 5:17. Eu acho que é 2 Coríntios 5,17. God calls us to be ministers of reconciliation. Deus nos chama para sermos ministros de reconciliação. What is reconciliation? O que é uma reconciliação? Reconciliation is bringing together 2 parties who are separated. Reconciliação é unir 2 partes que estavam separadas. So you could say that you could say that a person who is a bridge builder Então você poderia dizer que uma pessoa que é uma construtora de pontes is also somebody who is reconciling 2 separated locations. é também uma pessoa que está reconciliando 2 localidades separadas. So we're all called to be ministers of reconciliation. Então todos nós aqui somos chamados para ser ministros de reconciliação. Or we're all called to be bridge builders. Ou todos somos chamados para ser construtores de pontes. According to that verse. De acordo com esse versículo. And also really just according to the fact that we are grafted into Israel. E também apenas pelo fato que nós estamos enxertados em Israel. And God called Israel to be a light to the nations. E Deus chamou Israel para ser uma luz às nações. Whatever God has called Israel to do, O que quer que Deus tenha chamado Israel para fazer, we need to do the same thing nós precisamos fazer a mesma coisa. because we are a part of Israel. Porque nós somos parte de Israel. And I don't know about you, brothers and sisters, Mas eu não sei sobre você, meu irmão e irmã.
But when I stand before the Lord one day, Mas um dia, quando eu ficar de pé diante de Jesus, I want to hear God say to me, eu quero ouvi-lo dizendo para mim: well done, good and faithful servant. muito bom, servo bom e fiel. And if I want God to say that to E me, se eu quero que Jesus fale isso para mim um dia, I need to do what God's called me to do. eu preciso fazer o que Deus me chamou para fazer. And I take it very seriously, E eu levo isso muito a sério. which is why I'm here tonight. E é por isso que eu estou aqui hoje à noite. You know, I spend a lot of time away from my wife and family, my grandchildren. E eu passo muito tempo longe da minha família, da minha esposa, dos meus netos. And it's hard on my family. E é difícil para eles lá, minha família. But I'm serious about what God has called me to do. Mas eu levo muito a sério o que Deus me chamou para fazer. And if you want to hear those same words, E se você também quiser ouvir de Jesus essas mesmas palavras, you also need to do what God is calling you to do. você também precisa fazer o que Deus te chamou para fazer. And as I said, many people, even here in Brazil, are not really walking with the Lord. E como eu já disse, que tem muitas pessoas, até mesmo no Brasil, que não estão andando com Jesus, Because they're separated from God. porque estão separados de Deus. And time is getting very short. E o tempo está se abreviando. And I really believe we are living in the last days. E eu creio realmente que estamos vivendo os últimos dias. And the Lord is coming soon. E Jesus está voltando em breve. So time is short. Então o tempo é curto. And the other thing that God is doing today, E a outra coisa que Deus está fazendo hoje, you know, He's bringing the Jews home. Ele está trazendo os judeus para voltar a morar na terra. He's bringing us to faith. Ele está nos convertendo a Jesus. And He's sending us back to the nations. E Ele está nos enviando de volta às nações. And I don't particularly like to use titles. E eu não gosto especificamente de me nomear com títulos. But our ministry is an apostolic ministry. Mas o nosso ministério é um ministério apostólico. Because our ministry is in the nations. Porque o nosso ministério é nas nações. And I believe that God created Israel to be an apostolic nation. E eu creio que Deus criou Israel para ser uma nação apostólica. Because even at Mount Sinai 3,000 years ago, Porque até mesmo 3.000 anos atrás, no Monte Sinai, God called Israel to be a light to the nations. Deus chamou Israel para ser uma luz às nações. And before the days of the internet, E antes dos dias da internet, the only way you could be a light to the nations a única maneira de você ser uma luz às nações was to physically go to the nations. era fisicamente indo às nações. Now I can reach a lot of people using my laptop from my office on Mount Carmel. Agora, lá do Monte Carmelo, eu posso alcançar muitas pessoas usando o meu notebook. But God is a God of relationship. Mas Deus é um Deus de relacionamento. And so He sends me out to the nations. Então Ele me envia para as nações. But you know, the last words that Yeshua spoke on the earth, E você sabe que as últimas palavras que Jesus falou na terra it was the Great Commission that I've been talking foi a about. grande comissão que eu estive falando. What did He say O que é que Ele falou na grande comissão? to the Jews? Aos judeus: He said, go to the nations. ide por todas as nações. That was just a reconfirmation of the apostolic calling from Mount Sinai. Isso aí foi apenas uma reconfirmação do chamado apostólico dado lá no Monte Sinai. And I know that in the church, the word apostle, it's a big deal. E eu sei que na igreja a palavra apóstolo é uma grande sensação. But in Israel, it's not such a big deal. Mas em Israel a palavra apóstolo não é uma coisa assim demais. The Hebrew word for apostle A palavra hebraica para apóstolo is shaliach, é shaliar and it comes from the verb lishloach, e vem do verbo lishloar, which means to send out. que significa enviar. It simply means someone who is sent out. Simplesmente significa alguém que foi enviado. You know, in Israel today, when we speak Hebrew, E em Israel hoje, quando nós falamos hebraico, we call the postman a shaliach. nós chamamos o carteiro de shaliar. What we're doing is we're actually calling the postman an apostle, O que nós estamos fazendo é verdadeiramente chamar o carteiro de apóstolo. because that's exactly what he's doing. Porque é exatamente o que ele está fazendo. He's being sent out
ele está sendo enviado by the post office pelo correio to bring your mail to your house. para levar a tua correspondência para a tua casa. So it's not such a big deal. Então não é nada demais. And really, we're actually all called to be Na apostles. verdade, todos nós somos chamados para ser apóstolos. Because even though Yeshua spoke that Great Commission to Jewish people, Que mesmo Jesus tendo falado aquela grande comissão para pessoas judaicas, when we get grafted into Israel, quando nós fomos enxertados em Israel, we get grafted into that same apostolic calling. nós fomos enxertados naquele mesmo chamado apostólico. Now that doesn't mean you have to go to Africa or India or some faraway place. Isso não significa que você vai ter agora de ir para a África ou para a Índia ou alguma nação distante. Just go to your family. Apenas vá até a tua família. If they're not born again, Se eles não se converteram, go to your neighbors. vá até teus vizinhos. Go to the people you work with. Vá para os colegas de trabalho. Go to the lady in the supermarket, whoever you meet with. Vá para aquela pessoa que trabalha no caixa, no supermercado, quem quer que você se encontre. Time is short, brothers and O sisters. tempo está curto, irmãos e irmãs. Most of the world is disconnected from A God. maioria do mundo está desconectado de Deus. And God is looking for us E Deus está querendo que nós to be bridge builders, sermos construtores de to pontes. build bridges between the lost people and Him, Construir pontes entre os perdidos e Ele. to be ministers of reconciliation, Sermos ministros de reconciliação. and to try to help the world get reconciled to the Creator. E tentarmos ajudar o mundo a se reconectar com o Criador. And I remember years ago I was watching a Christian concert on maybe I had a video, I might have been watching it on television. Eu me lembro, anos atrás, eu estava assistindo um concerto, um show cristão. Não And sei se foi na televisão, não lembro onde foi. It was a Messianic Jewish singer called Keith Green. E foi um cantor messiânico chamado Keith Green. And he was quite a radical guy. E ele era um cara bem radical, bem extravagante. Very sadly, he got killed in a plane crash. Infelizmente, ele veio a falecer num acidente de avião So que he caiu. was doing a music concert in a park. Então, na época, ele estava fazendo um show cristão num parque. And there was a lot of mainly young people sitting on the grass in the park. E principalmente a plateia era de jovens sentados num parque. So he played a few songs, Então ele tocou algumas músicas and then he began to speak to them. e aí ele começou a ministrar, a falar com eles. And this is what he said. E olha o que ele disse. In an army, Num exército, in a physical army, num exército mesmo, físico, there's a rule existe uma regra that just in case your commander or your leader gets killed, que se no caso do teu comandante ou teu líder morrer no campo de batalha, the rule is you always follow the last order you receive. a regra é que você deve seguir a última regra, a última lei que ele te deu. Now our leader got killed, O nosso líder morreu, but he rose again on the third day, foi morto, mas ele ressuscitou no terceiro and dia. now he's up in heaven E agora ele está lá em cima no céu, at the right hand of the Father, à mão direita do Pai. and we are down here, E nós estamos aqui embaixo. and we're in the army of God. E nós estamos no exército de Deus. And I believe we need to do the same thing they do in a real army. E eu creio que nós temos que fazer a mesma coisa que um verdadeiro exército faz. We need to obey the last order he gave us. Nós temos que obedecer a última ordem que ele nos deu. What was the last Qual order foi he a gave us? última ordem que Jesus nos deu? Matthew 28 verse 19. Mateus 28:19. Go. Ide, Go somewhere. ide a algum Go to lugar. your family. Go to Vai your para tua neighbors. família, para os teus vizinhos. Time is short. Tempo é curto. Brothers and sisters, we need to go. Irmãos e irmãs, nós precisamos ir. And we need to be the people God called us to E be. precisamos ser o povo que Deus nos chamou para ser. And we need to try to help all of these disconnects E temos que tentar ajudar todos esses desconectados get reconnected. a serem reconectados. Amen. Amém? Amen. Amém? Okay, so I'm going to leave it there. Então eu vou parar por aqui. And tomorrow night we'll look more closely at why these disconnects happen. E amanhã à noite nós vamos olhar mais de perto por que essas desconexões acontecem. And hopefully we can put ourselves on a track that will help us to really get reconnected. E eu espero que a gente se coloque num caminho
que realmente nos ajude a reconectar. And can I have the worship team? Eu Just the poderia worship guy? chamar Where is he? o irmão do louvor aqui. I'm going to pray. Eu vou orar nesse momento Maybe you can just lead us. Just play something softly e talvez você toque algo bem suave enquanto a gente while ora, I'm praying. enquanto eu estou orando. And then maybe you can lead us in a song of worship. E depois da oração, se você puder nos dirigir num cântico de adoração. Shall we stand? Vamos todos ficar de pé? Hallelujah. Father, we love you, we praise you, we worship you. Pai, nós te amamos, nós te louvamos e te adoramos. We acknowledge that you are the God of Abraham, Isaac and Jacob. Nós reconhecemos que tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. You are the God of Israel. Tu és o Deus de Israel. You're a good God. Tu és um bom Deus. You're the creator of the universe. Tu és o criador do universo. You're the creator of all people. Tu és o criador de todos os povos. And Father, you are the ultimate bridge builder. E o Senhor, tu és o principal construtor de pontes. Lord, the world got separated from you. Senhor, o mundo se separou de ti. Right from the time that Adam and Eve sinned, Ali no momento que Adão e Eva pecaram, we got separated. nós nos separamos. And Father, you have a plan. Senhor, tu tens um plano. You found a man called Abraham. Tu achastes um homem chamado Abraão. Through Abraham, you created Israel and the Jewish people Através de Abraão, tu criaste Israel e o povo judeu to be a light to the nations, para ser uma luz às nações, to build a bridge para construir uma ponte, so that the nations could find their way back to their Creator. para que as nações possam achar o caminho de volta para o seu Criador. Father, you sent your prophets. Pai, tu enviaste teus profetas, You gave us your word. tu nos deste a tua palavra And ultimately, you sent your son e principalmente tu enviaste teu filho again to be a bridge builder. novamente para ser um construtor de pontes. The blood of Yeshua O sangue de Jesus reconciles man to God. reconcilia o homem com Deus. The cross of Yeshua A cruz de Jesus is the bridge back to God. é a ponte de volta para Deus. And so, Father, I pray that you'll take this message I've shared tonight. Então, Pai, eu oro que o Senhor tome essa mensagem que eu dei hoje à noite. Father, cause it to really think about what we're doing in our lives. Faz, Senhor, com que as pessoas pensem o que estão fazendo com suas vidas. Much of the church is disconnected from Israel. Boa parte da igreja está desconectada de Israel. Much of the church doesn't read the Hebrew scriptures. Boa parte da igreja não lê as escrituras hebraicas. So many Jews are disconnected from you Tantos judeus estão desconectados de ti and from Yeshua. e de Jesus. And millions and billions of people in the world E milhões e bilhões de pessoas no mundo are disconnected from you. estão desconectadas de ti. And Father, I believe that you've called all of us. E Pai, eu acredito que tu chamaste todos nós. You've called us to build these bridges Tu chamaste a nós para construirmos essas pontes, so that people can begin to move closer to you. para que as pessoas possam começar a se mover para perto de ti. So Father, just as we worship you with this last song, Então, Senhor, enquanto adoramos a ti com essa última canção, would you speak to our hearts? Senhor, fala aos nossos corações. Would you use what I've said tonight Senhor, usa o que eu disse hoje à noite to stir up a fresh zeal of evangelism para reavivar um zelo fresco, novo para o evangelismo in each and every person? em cada pessoa. Lord, that we would have much more zeal and boldness Que nós tenhamos muito mais zelo e ousadia to share the gospel para compartilhar o evangelho with our family, with our friends, com a nossa família, com os nossos our amigos, neighbors, nossos vizinhos, the people we work with, as pessoas que trabalhamos, even strangers in the street. até mesmo aquele estranho na rua. Lord, time is short Senhor, o tempo é breve and it's urgent. e é urgente. So Father, birth that zeal for evangelism in us tonight Então, Senhor, faz nascer esse zelo pelo evangelismo em nós hoje à noite. and stir up that gift of speaking your word in power. E aviva, Senhor, em nós esse dom de falar a tua palavra com poder.